sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Agradeço a presença de todos os vereadores, vereadora, dos funcionários desta casa. Sejam todos bem-vindos para iniciarmos este novo período legislativo, que, se depender desta presidência, será de muito trabalho, de muito empenho, para que possamos dar continuidade no excelente trabalho do ex-presidente Emerson e seus antecessores, melhorando e aprimorando cada vez mais o legislativo, visando sempre corresponder com os anseios de nossos munícipes. Agradeço imensamente a oportunidade de presidir esta casa no biênio 2019-2020, junto com os meus companheiros vereadores Wagner, vice-presidente, Felício, primeiro secretário, e Adelmo, segundo secretário. Aos colegas vereadores que me confiaram o voto conduzindo a esta presidência, meu muito obrigado. Aqueles que optaram pela outra chapa, meu total reconhecimento e respeito, afinal vivemos em um país democrático. Mais uma vez, uma pessoa simples que representa nosso povo trabalhador é conduzido a um cargo máximo desta casa. Isto é muito gratificante, mas esta simplicidade não é sinal de fracasso ou falta de sabedoria, mas o símbolo de muita luta e dedicação à causa comum, ao bem-estar de nosso povo. Encaro este novo desafio com muita sinceridade e vontade de poder fazer o melhor para este município, para cada cidadão que aqui reside. Para isto, conto com o apoio de cada vereador, dos funcionários desta casa e do Executivo Municipal, pois precisamos estar unidos e fazermos um trabalho em conjunto, pensando única e exclusivamente em nosso município, em nosso povo, sempre respeitando e fazendo cumprir o que determinam as leis. Desejo a todos um excelente ano, com muitas realizações e muita paz. Dando continuidade, solicito ao vereador Emerson que faça uma oração para iniciarmos nossos trabalhos de hoje, com a bênção de Deus. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tuas graças, possamos realizar Teus desígnios. Amém. Amém. Como vinha sendo praticado, as atas não eram submetidas à leitura, porque todos recebiam uma cópia antecipada via e-mail para análise. Pergunto aos nobres vereadores e vereadora se podemos continuar desta forma. Em discussão, a ata da última sessão ordinária realizada no dia 18/12/2018. Presidente, eu tenho uma colocação a fazer. Primeiramente, boa noite aos vereadores, ao público aqui presente. Eu li a ata da sessão anterior e no final da ata eu verifiquei que havia a indicação na própria ata da tesouraria da Câmara de Vereadores. E não me recordo de ter sido comentado nada do tema na sessão mencionada. Boa noite, vereadores, boa noite, cidadãos Antônio Carlense, internauta que nos acompanham. Eu também, pelo que me recordo, não me lembro em nenhum momento de ter lido essa passagem quando ocupava o cargo de primeiro secretário. Então tem que ser vista essa questão, até porque as sessões são gravadas, e ver se isso realmente foi falado e foi dito. Eu realmente não me recordo de ter lido essa passagem. Não, e até para que a gente possa entender um pouco mais sobre a própria escolha, né,
dessa função e o porquê dela constar em ata também, se não foi discutido nada em sessão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada com a ressalva. Tem que ser constada em ata a ressalva. Por 6 votos a 2. Uma questão de ordem, não só a ressalva, mas tem que se analisar realmente se o que está lá aconteceu. Se não aconteceu, nós não podemos aprovar. Sob crime de responsabilidade. Eu gostaria de saber se alguém lembra que foi comentado Não, vocês sobre não isso na lembram sessão. Na última eu não participei. Eu não estava na sessão. Não, na Não, ordinária. Não é esta. É a ata da sessão, da última sessão do ano de 2018. Na última ordinária, não é extraordinária. Não é extraordinária. Então eu Acho que caberia pegar até a ata. alerto os senhores para essa situação. Não é porque a maioria vai aprovar uma coisa que não aconteceu e não foi discutida. Só estou querendo alertar os senhores. Vou retirar, mas eu peço a jurídica que dá um parecer. Vamos esperar um pouco. Pode ser nossa líder. Não fica sem líder? Fica sem líder? Não. Mas não precisa. Não precisa ver. A ata está em análise e vamos seguir os trabalhos. Olha. Passamos para a leitura do expediente recebido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos mesmos. Boa noite, presidente, demais vereadores, a todos aqui presentes nessa comunidade, nosso ex-vereador e suplente vereador Abrão, que está aqui nessa casa essa noite, engrandece com a sua presença, aos familiares do nosso presidente, aos presidentes do sindicato, aos funcionários dessa casa do executivo, a todos os funcionários aqui da casa, agradeço. Também aqui, substituindo aqui o primeiro secretário Flávio, na legislação, na primeira, 2 anos que esteve aqui nessa casa, assumiu como secretário e agora a gente vai fazer os trabalhos nesses últimos 2 anos.
quero sim, com maior satisfação e dever, né, de fazer um bom trabalho, que nós podemos suprir a necessidade do nosso povo, Antônio Carlense. Requerimento número 01/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Os vereadores abaixo assinados, como assento neste Poder Legislativo, requerem à mesa desta Casa, com fundamento no artigo 154 do Regimento Interno, seja deliberado em plenário e oficiado ao chefe do Poder Executivo, às Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e Administração e Finanças para que compareçam na próxima sessão ordinária da Câmara para explanar acerca da coleta seletiva de lixo, na qual alguns munícipes estão demonstrando grande insatisfação na prestação deste serviço. Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, vereador, MDB. Anício Josiane Vies da Silveira, vereador, MDB. E Flávio Muniz, vereador, MDB. Requerimento número 02/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Os vereadores abaixo assinados, como assento nesse Poder Legislativo, requerem ao chefe do Executivo Municipal, com fundamento no artigo 154 do Regimento Interno desta Casa, que encaminhe expediente ao presidente da CELESC, Centrais Elétricas de Santa Catarina, para que compareça em uma de nossas sessões plenárias, que ocorrem todas as terças-feiras, com início às 19 horas, para explanar acerca do último reajuste da tarifa de energia elétrica. O pedido se justifica tendo em vista que muitos consumidores de nosso município estão insatisfeitos com o alto valor da conta de energia e reclamam do aumento, considerando-o abusivo. Adiante da grande crise financeira atual e da necessidade de reanálise da tarifa. Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, vereador, MDB. Anício Josiane Vies da Silveira, vereadora, MDB. E Flávio Muniz, vereador, MDB. Requerimento número 03/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Os vereadores abaixo assinados, com assento neste Poder Legislativo, requerem a mesa desta Casa, com fundamento no artigo 154 do Regimento Interno, seja deliberado em plenário e oficiado aos nobres pares de instituição da Comissão Especial de Reformulação da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara. Tal solicitação se faz necessária, pois nossas leis estão defasadas desde o ano 1990 e necessita de atualização e reformulação. Pretende-se propiciar ainda mais eficiência no funcionamento dos trabalhos parlamentares e na modernização da Câmara de Vereadores. Sendo assim, é uma obrigação da Câmara manter o seu regimento interno atualizado. Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, vereador, MDB. Anício Josiane Vies da Silveira, vereadora, MDB. E Flávio Muniz, vereador, MDB. Assinatura ali. Eu encaminho as indicações para o Felício fazer a leitura. Indicação número 001/2019. O vereador que
esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar a senhora Lidiane Ventura Fraga, secretária de Educação e Cultura, para que providencie, o mais breve possível, melhorias na segurança no pátio da Escola Professora Xênia Gerrit Kremer, na localidade do Louro. Senhora secretária, somos sabedores de que no pátio da referida escola foram realizadas algumas modificações, dentre as quais foi retirado um portão para facilitar o acesso dos veículos ao estacionamento e, para garantir a segurança das crianças, ficou apenas uma cerquinha de madeira, que para muitos pais não garante a segurança dos seus filhos. Esta cerquinha é muito baixa e permitiria facilmente a passagem, e a preocupação é referente à proximidade da via. Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Emerson Roberto Chapo, vereador. Indicação número 002/2019. O vereador que esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, vem indicar ao senhor Luciano da Cunha, coordenador da Agricultura e responsável pela iluminação pública em nosso município, para que providencie a reposição, reparo nas lâmpadas de iluminação pública nas seguintes vias públicas de nosso município. Rua Arnoldo Pedro Zimmermann, na localidade de Santa Maria. Para esta via solicita-se também a instalação de novos pontos de iluminação, pois existe muito trecho às escuras. E Rua Estevão Matias Gorge, na localidade de Santa Bárbara, onde há 3 pontos sem iluminação, especificamente em frente à propriedade do senhor Olegário Schmidt, popularmente conhecido como o seu K. Senhor coordenador, esta manutenção se faz necessária porque algumas lâmpadas queimaram e também houve o pedido de moradores para que fossem instalados mais alguns pontos, melhorando a iluminação nestas ruas, proporcionando mais segurança aos usuários, especialmente às pessoas que costumam realizar caminhadas noturnas. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2019, Felício Francisco Silveira, vereador. Indicação número 003/2019. O vereador que esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Edson Laí Deco, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias, patrulhamento e colocação de macadame nas seguintes vias públicas, na localidade de Santa Bárbara. Rua José Adão Reitz, com início em frente à antiga Fazenda IP, até o final da via. Rua Maria Schmidt Rist, até a propriedade do senhor Floriano. Senhor secretário, como já deve ser de seu conhecimento, referidas vias, assim como muitas outras em nosso município, foram muito prejudicadas pelas fortes chuvas do mês de janeiro. Sabemos da sua luta, da falta de equipamentos e mão de obra para realizar as benefeitorias e os serviços necessários, mas há a necessidade de realizar a manutenção, especialmente em locais mais prejudicados pelas fortes chuvas da estação, como é o caso das citadas vias. Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019, Felício Francisco Silveira, vereador. Indicação número 004/2009. Os vereadores que esta subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o esmo senhor Geraldo Paulo, prefeito municipal, e a senhora Solange Schmidt Kremer, secretária de Administração e Finanças, para que no próximo concurso público a ser realizado por essa municipalidade, faça a inclusão de uma vaga no cargo de turismólogo, com carga horária de 20 horas. Solicitamos encarecidamente para que seja agendada uma reunião entre os membros do Executivo Municipal citados acima e os vereadores autores da proposição para um debate sobre proposta apresentada. Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, Flávio Muniz, Anice Josiane Viés da Silveira, vereadores. Indicação número 005/2019. O vereador que esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regime Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Edson Laidecker, secretário de Obras Públicas e Urbanismo,
para que providencie melhorias, patolamento, construção de bueiro e colocação de macadame nas seguintes vias públicas do nosso município. Rua de acesso à propriedade do falecido Leonardo Resch, na localidade do Egito. Sempre bom lembrar que este acesso leva à propriedade de Juscelio Resch, que sofreu um grave acidente de moto, o qual terá alta do hospital e a princípio vai se locomover com uma cadeira de rodas e necessitará da visita constante dos médicos ou da locomoção para tratamento com auxílio da ambulância. Para isto, precisamos recuperar o acesso à sua residência, que carece apenas de 2 carradas de material, macadame e uma máquina para espalhar. Rua que dá acesso à propriedade que pertencia ao falecido Blasio Chap, na localidade do Egito, que também foi muito prejudicada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Reforço o pedido para que sejam realizadas as devidas melhorias no trecho final da via que dá acesso à propriedade do senhor Lourival, na localidade de Canudos. Como é do seu conhecimento, esta via encontra-se em situação precária. Somos sabedores de que já foram realizadas melhorias nesse acesso, porém, com as fortes chuvas, foi novamente danificada. Pela observação feita em loco por este vereador e como é de seu conhecimento, a necessidade de construir um bueiro neste acesso. Senhor secretário, como já deve ser do seu conhecimento referidas vias, assim como muitas outras em nosso município, foram muitas prejudicadas pelas fortes chuvas do mês de janeiro, havendo a necessidade de reparos urgentes, pois devemos dar condições de acesso aos nossos municípios. Sabemos de sua luta no trabalho árduo para a recuperação de muitas vias que foram duramente castigadas pelas fortes chuvas, mas precisamos realizar neste momento trabalhos paliativos que irão dar as mínimas condições para que nossos munícipes possam acessar suas residências. Contamos sempre com seu valioso trabalho e o esforço de toda a equipe da Secretaria de Obras que, mesmo diante das dificuldades e das intempéries da natureza, vem se destacando, realizando um belo trabalho. Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Emerson Roberto Chap, vereador. Indicação 006/2019. O vereador que esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao esmo senhor Geraldo Paulo e ao ilustríssimo secretário de Esportes Gilberto Bertoldo Elias para a abertura da licitação para a contratação de um professor de taekwondo, tendo em vista que o projeto da Associação de Karatê e Taekwondo de Antônio Carlos visa oferecer melhor estrutura para os atletas que já atingem um número significativo. A indicação desse vereador é justificada pelo excesso de oferta de alunos aos voluntários e que já é a hora de colocar essa mobilidade no quadro de esporte do município. Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, vereador. O vereador que subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 152, vem indicar o senhor Edson Lair Decker, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias urgentes, patolamento e colocação de macadame nas seguintes vias públicas da localidade de Rachadão. Rua Antônio Matias Manos, Morro dos Manos, via de acesso à propriedade da senhora Luísa, Morro dos Manos. Senhor secretário, conforme visita em loco, constatamos que referidas vias necessitam de melhorias urgentes devido às avarias provocadas pelas últimas enxurradas. Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2019, Adelmo Có, vereador. Indicação número 008/2019. A vereadora que subscreve, amparada no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Oswaldino Humberto Gesser, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que estude com muito carinho e atenção aos moradores da rua Marcos Jorge Crege, ao lado da revenda de automóveis do Hernandes, a possibilidade de efetuar o recolhimento do lixo nesta via. O senhor secretário, moradores idosos desta via reclamam que hoje são obrigados a trazer o lixo até o ponto de recolhimento na Avenida João Frederico Martendal.
Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. Anísio Josiano Viés da Silveira, vereador. As indicações dos vereadores serão entregues na forma regimental aos órgãos competentes para as devidas providências. Solicito a Marilene para que faça o esclarecimento sobre a ata. Boa noite a todos. Com relação à ressalva apresentada pelo vereador Felipe, ocorreu a seguinte situação. No final do ano passado, como teve, na parte administrativa, teve com a saída do presidente e a entrada do Emerson, a saída do Emerson e a vinda do Ayrton, o banco ele exigiu que constasse em ata o nome da pessoa que seria designada para fazer as transações bancárias, né? Isso está vinculado à tesouraria da Câmara, e o banco exigiu que constasse nessa ata. Então, essa ata seria a última. Por isso que foi feito isso posteriormente. Então, conforme solicitado pelo vereador Felipe, não tem problema algum fazer essa retirada, né? E, posteriormente, foi feita uma portaria designando esse servidor, né, esse funcionário, e o banco, ele supriu essa necessidade de constar em ata, e ele disse que a portaria já bastava. Então, por isso que foi feita essa inclusão dessa necessidade de constar naquela ata. Tá bom? Então, essa ressalva, aí, senhor presidente, o senhor, né, pode, se o senhor assim desejar, pode colocar em votação e apreciação novamente e fazendo essa retirada dessa ressalva. Seria a minha opinião. Obrigada. Coloco novamente em votação a ata da última sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Antes do senhor colocar em votação, o senhor tem que retirar o trecho que erroneamente foi incluído na ata. A gente não pode votar sem com esse texto que está aí. Eu retiro esse projeto, essa ata, com a ressalva. Senhor presidente, o senhor tem que retirar o trecho que consta erroneamente, o tesoureiro, fulano de tal, isso tudo, isso aqui. Só aquele pedaço ali, não é a ata inteira. Coloco em votação a ata sem ressalva. Ei, com ressalva? Com ressalva. Ô, secretário, você tem que ajudar o presidente, secretário? Retirando a solicitação apresentada pelo vereador Felipe. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Retirado a... Líder do governo, Emerson Roberto Chapo. Bancada do PSDB, Felício Francisco Silveira. Bancada do PP, Wagner Borges da Costa. Bancada do PMDB, ainda não temos, porque eu não posso, e o Emerson é o líder do governo, e os outros 3 vereadores não aceitaram. A gente vamos ver. Demos continuidades nas leituras. Ofícios
Comissões Permanentes 2019/2020. Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis. Presidente, Flávio Muniz. Secretário, Felício Francisco Silveira. Membro, Felipe Alexandre Schmidt. Finanças, Orçamento e Contas do Município. Presidente, Felipe Alexandre Schmidt. Secretário, Emerson Roberto Chapo. E membro, Adelmo Có. Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Presidente, Anice Josiane Viés da Silveira. Secretário, Wagner Borges da Costa. E membro, Flávio Muniz. Obras Públicas e Urbanismo. Presidente, Pio Elias Rodrigues. Secretário, Wagner Borges da Costa. E membro, Anice Josiane Viés da Silveira. Agricultura, Indústria e Comércio. Presidente, Felício Francisco Silveira. Secretário, Adelmo Có. E membro, Emerson Roberto Chapo. José Ayrton Deck, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor vereador Felício Francisco Silveira, da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, /SC. Ofício número 1001/2019. Antônio Carlos, 18 de janeiro de 2019. Indicação número 137/2018. Município de Antônio Carlos, pessoa jurídica de direitos público interno, com a sede na Praça Anchieta, número 10. Centro, Município de Antônio Carlos. Neste ato, representado pelo Procurador Jurídico, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência prestar os esclarecimentos necessários de acordo com a indicação apresentada. Trata-se o expediente recebido de indicação solicitando a regulamentação da Lei Legislativa 124/2009, que determina obrigações às agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito no espaço geográfico do município de Antônio Carlos em relação aos seus usuários e dá outras providências. Em controverso que o diploma legal não foi regulamentado desde o ano de 2009, de modo informal, o vereador recebeu o esclarecimento pessoalmente na Procuradoria Municipal, cabendo o presente a esclarecer os pontos porventura obscuros. Como sabido, o município de Antônio Carlos não possui em sua estrutura administrativa órgão de proteção dos direitos do consumidor, PROCON, necessário para a fiscalização e a aplicação do diploma legal em comento. Assim, outros meios estão à disposição do usuário, senão vejamos. Reclamação ao Bacen, Banco Central do Brasil. Reclamação ao PROCON estadual. Ou, em casos específicos, ingresso de ação judicial contra a instituição bancária. Como já informado, a estrutura administrativa da municipalidade é limitada, estando em crescimento de acordo com meios responsáveis e sustentáveis para a aplicação dos recursos. Desde já, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. Respeitosamente, Sérgio Roberto Campos, Procurador Jurídico. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Carlos. Rua Saúl Antônio Scherer, 0700, CEP, Antônio Carlos, Santa Catarina. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Antônio Carlos e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse 88.054.8/2018, operação 10.60.103.70, que tem por finalidade a aquisição de uma escavadeira hidráulica. O valor repassado é de R$ 185.909,98, tendo o município de Antônio Carlos se comprometido a aportar
a título de contrapartida, a quantia de R$150 mil. O prazo da vigência do contrato de repasse é de até 19/12/2019. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a essa gerência executiva do governo Florianópolis, Santa Catarina. Respeitosamente, Odilei Sadati, gerente de filial, gerência executiva do governo Florianópolis. Passamos agora para explicações pessoais. Passo a palavra à vereadora Anice. Boa noite, senhor presidente Ayrton noite. Decker, membros da mesa, vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente e a todos os internautas que estão nos assistindo. Senhor presidente, o que me trouxe hoje a esta tribuna é para falar que, após 48 dias de recesso, retornamos hoje aos nossos trabalhos nesta Casa Legislativa, com muita vontade e disposição para com este povo que trabalhamos, para que nossa cidade cresça cada vez mais. Meu muito obrigado a vocês, povo, que contribuem muito para o desenvolvimento da nossa linda cidade. E a minha segunda e última parte é para falar um pouquinho da indicação que eu fiz da rua Jorge... esqueci ali o nome. Deixa eu ver aqui. Marcos Jorge Creche. É uma rua que o caminhão do lixo, ele não passa lá. Inclusive, tem uma moradora que mora lá no final da rua, a dona Hermelinda Creche, e ela tem dificuldade de vir até no início da rua para estar trazendo o seu lixo. E mais moradores que lá naquela rua já moram. Então, eu peço com carinho que as autoridades, o responsável, que é o senhor Oswaldino Gesser, que faça com que o caminhão passe naquela rua. É uma rua que está localizada na nossa Praça de Antônio Carlos. Então, eu não acho justo que o caminhão não passe. Então, eu peço que, com carinho, ele olhe e passe para aquele povo lá tenha esse serviço disponível que tem no nosso município. Meu muito obrigada. Vereadora, me concede uma parte? Sim. Eu até estava conversando agora com a procuradora da Câmara, que eu havia solicitado a ela que fizesse um projeto de lei, porque também a senhora deve ter conhecimento que nessa mesma rua há a reivindicação que ela seja aumentada, né, até mais, né, lá depois da antiga Ponte Pênsil, né? Uhum. E outra reclamação daqueles moradores é que a rua, o caminhão não entra justamente porque ela é muito estreita, né? Então, talvez na próxima semana a gente vai poder estar apresentando esse projeto de aumento, né, da rua, e também contemple a sua indicação. Então, até aproveito para convidá-la, caso queira propor o projeto junto conosco, está convidada, e também aproveitando o seu ensejo, que como nós fizemos um requerimento cobrando da coleta seletiva, que é um grande problema que nós encontramos aqui no nosso município, o secretário ele possa estar vindo aqui para falar da coleta e também da sua indicação, né, que é o recolhimento do lixo comum. Sim, fico contente, vereador Felipe, em saber que possa ser feito isso para estar contemplando aquele povo lá também. Muito obrigada, por hoje era só. Boa noite. Passo a palavra para o vice-secretário Felício. Vice-presidente. Primeiro secretário, aliás. Obrigado, presidente, por até já estar me credenciando até outros cargos maiores. Então, a gente fica contente, né? Mas nessa noite, como é início da nossos trabalhos, 2019, quero dizer para vocês que esse vereador, apesar de nós não ter a sessão,
Mas eu protocolei alguns pedidos diretamente na prefeitura. Quer dizer que a gente não está parado. Nós somos vereadores o ano inteiro, independente de nós estar aqui nessa sessão. Então, eu, junto aqui à casa, o Mauri, nos seus dias de trabalho, ele também me auxiliou em alguns encaminhamentos, como lombadas, como manutenção em algumas ruas. A gente levou e protocolamos lá na prefeitura, no centro administrativo, porque nós não somos vereadores só desse momento. Nós somos vereadores de todos os momentos. Então, quer dizer que o povo de Antônio Carlos sempre procurou, não só eu, como outros vereadores, para reclamar, para ajudar e também ouvir a nossa opinião em alguns determinados assuntos. E nós sempre estamos à disposição deles. Então, quero dizer para vocês que nessa noite também, grandiosa, né, o presidente está aqui com a sua primeira sessão, né, eu acho que isso é muito importante e vamos fortalecer isso, porque nós queremos o bem para Antônio Carlos, nós queremos o melhor para Antônio Carlos. O melhor não é o discurso, o melhor é o trabalho que a gente faz nas bases, nas comunidades, né, junto àquelas pessoas que precisam da gente. E isso que é importante. O discurso ajuda muito. Como ajuda? Mas também não deixamos de fortalecer aquelas pessoas que têm um pouco de sensibilidade e também faz o jus ao seu nome dentro das suas comunidades, de acordo com cada um. Então, hoje eu venho pedir aqui nessa tribuna, senhor presidente, algumas ruas que tem algumas iluminações queimadas, que às vezes quem é responsável não tem aquele tempo, né, adequado para passar e ver. Então, eu estou encaminhando para ele, a pedido dos munícipes, para que ele passe naquelas ruas, como aqui foi falado, das coletas, né? Como eu gostaria que todos os ruas do nosso município passasse o caminhão de lixo. Inclusive, tem algumas fotos aqui, ó, de acordo com as ruas. Eu quero falar que isso acontece, sabe por quê? Eu não gostaria de estar na pele do secretário, porque ele bota o melhor material nas ruas. Olha aí o lixo, ó, que eu já fiz indicações aqui para passar o lixo, eu botar lá ali nessa entroncamento, existem as duas ruas que eu pedi hoje para fazer melhorias. É Adão Heights e depois outra rua que vai, também não entra o caminhão de lixo lá. A comunidade traz ali. Mas a comunidade traz ali, e olha só, está ali na beira da estrada, os cachorros passando e rasgando. Ali sim era para ter um container aonde pudesse aquela comunidade, que eles não estão reclamando de trazer ali, mas estão reclamando para este vereador, como deve ter reclamado para outro vereador, de como está sendo colocado. Então, por isso que a gente gostaria que muitas das nossas indicações fossem analisadas, foram vistas, como o vereador Emerson hoje trouxe aqui várias também ruas, mas isso, sabe o que acontece? Porque nós estamos botando material e não estamos fazendo a limpeza das valinhas para escoar a água. Aí a água vem pela estrada abaixo, consequentemente traz todo o material que tem ali. Às vezes os moradores podiam também ser um pouco parceiro e fazer com que a coisa melhorasse. Porque assim, não tem dinheiro que a prefeitura vai arrecadar para poder dar manutenção e colocar material, porque nunca vai parar o material lá. Porque sempre vai escorrer, porque a rua ela não é limpada, as bocas, não é boca de lobo, mas aquelas seria uma manutenção de tirar a água do meio para não fazer a erosão. Então, por isso, olha, ó, mais uma questão ali, ó, não tem um bueiro, não tem as marginais limpinhas para a água escorrer. Então ela pega a velocidade, automaticamente ela vai corroer, vai levar todo o material bom. Então, quero se sensibilizar com o nosso secretário. A gente sabe que houve muita chuva aqui em janeiro, mas a gente sabe também que tem que ter uma gerência com relação às melhorias dessas estradas. Então, nós temos que ter uma forma de fazer com que nós não só roçamos, também abrimos
durante as vias os coadores das águas, para não correr as ruas. Então ela vai ficar muito mais tempo melhor, com condição de traficabilidade. Porque antigamente passava-se às vezes numa rua um caminhão. Vocês sabem que hoje, no século XXI, nós estamos aí com a frota de veículos dentro do município nosso muito grande. Tanto é que nas próprias ensinos, na nossa escola aqui, na Secretaria de Educação, quantos ônibus nós temos? E esses ônibus estão todo dia de manhã, meio-dia e final de tarde, em quase todas as ruas buscar as crianças. Então, isso que é importante, nós dar, sim, uma condição boa para que as estradas estejam melhores e fazer um planejamento junto à Secretaria, junto ao Administrativo e junto, claro, com essa casa que nós estamos aí para, sim, ajudar, porque nós nunca deixamos de aprovar aqui a Lei de Diretriz Orçamentária. Todas as secretarias estão indo o seu recurso de acordo com eles planejaram. Nós nunca interferimos. Sim, sempre fizemos até dotação para dar suporte para algumas obras, algumas manutenção a mais que eles precisam. Então essa casa tem sempre brigado para que eles tenham melhores condições de trabalho. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente, Ayrton Decker. Boa noite. Boa noite, membros da mesa. Boa noite, nobres vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público que vem nos acompanhar aqui na Câmara de Vereadores da nossa cidade, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje o uso da tribuna é para agradecer a Deus por mais um ano de muito trabalho, que esse ano que se inicia agora para nós aqui no Legislativo seja de muitas conquistas, muito trabalho para a nossa cidade. E o que o vereador Felício falou, realmente nós vereadores ficamos mais de 40 dias sem ter uma sessão na nossa casa, mas não paramos de trabalhar. Então também não fiz indicações porque eu saberia que ia ser repetitivo, porque a gente tem que ter a consciência que foi um período de muita chuva, um período de vários transtornos, mas que o nosso município necessita de muitas manutenções nas estradas, iluminação. Eu até me preocupo. Hoje chegou a conta de luz para mim lá em casa, deu mais de R$400. Então, eu me preocupo em relação à prefeitura, porque o que tem de postes com lâmpadas queimadas no nosso município, eu acho que eu nunca tinha visto. Não por falta de manutenção, mas por causa desses transtornos de... lâmpada queimadas, de trovões, raios, acabou queimando. Então, a gente anda hoje no município, não vai ser fácil, para a administração colocar em dia, mas é a nossa função, até orientar e ajudar, o Luciano, acho que é o responsável ainda, liguei para ele diversas vezes, muitos foram atendidos, porque ele também não sabe todo o município onde tem, mas tem muita lâmpada queimada por causa do mau tempo. Então a gente também pede paciência, eu não estou aqui para defender nada, mas a gente tem que ter um pouco de paciência porque o serviço está sendo feito. Eu já vi o caminhão da Energia Luz trocando lâmpada e tal, mas é que é muita. Então, tem muitas ruas, pessoal ligando e pedindo. Eu estou para dizer que quando a gente está em trabalho na Câmara, não vem tanto pedido quanto a gente está em recesso. Eu não sei se isso não sei qual é, porque esses 40 dias que nós ficamos em recesso, eu vou dizer, eu acho que era todo dia um pedido. Não que a gente não quer atender, não quer trabalhar, é a nossa função, mas ao longo do ano, com certeza, foi bem menos pedidos do que agora que nós estamos de recesso. E estamos trabalhando, eu desejo ao senhor presidente, uma boa presidência, com muita paciência, com muita tranquilidade para conduzir os trabalhos, a todos os membros de comissões também, que nós conseguimos esse ano se reunir mais para deliberar, para discutir projetos importantes para o nosso município. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Felipe.
Bom, como já cumprimentei a todos, me esqueci de cumprimentar os internautas, então boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook especialmente. E a minha vinda à tribuna nesse primeiro momento, ele se dá especialmente para tocar no ponto da energia elétrica. Talvez muitos de vocês saibam, mas o nosso mandato ele iniciou uma movimentação com a população para que a gente pudesse propor um requerimento peticionando para a Celesc de Santa Catarina, né, a Central de Energias do Estado, e também ao PROCON de Santa Catarina, pois consideramos que é um grande absurdo o que aconteceu com as contas de luz no mês de janeiro, aonde pessoas, cidadãos, famílias, sem qualquer planejamento e sem o devido aumento do consumo, tiveram as suas contas de luz praticamente dobrando ou muitas vezes ainda mais do que o dobro. Para que vocês possam ter uma propriedade maior ainda do que eu estou falando, o nosso requerimento ele já conta com mais de 200 famílias que passaram os seus nomes de titulares da fatura da sua casa e o número das suas unidades de consumo para que a gente pudesse fazer essa representação na Central de Energias do Estado e também no PROCON estadual, porque solicitando, na verdade, que seja feita uma reanálise sobre todas essas contas que nós iremos apresentar e também, caso seja constatada alguma irregularidade, que nós possamos, então, todas as famílias, como também para todos os demais que nós iremos pedir, possamos ter o devido desconto futuro sobre aquele aumento indevido, abusivo e sem qualquer planejamento. Os vereadores sabem que para que a gente possa aumentar um tributo, aquele aumento ele não é possível, ele não é permitido que seja dado e seja aumentado tão rapidamente. Um aumento de tributo, ele precisa ser aprovado e ele tem um prazo de carência para que esse aumento ele seja colocado em prática. Então a Celesc, deliberadamente, sem qualquer anúncio, sem qualquer orientação para os consumidores, aumenta as contas e ainda prejudica as nossas famílias numa época do ano onde todo o dinheiro que sobra, vocês sabem que é tão importante para que nesse período de férias, da maioria, né, de grande parte da população, escolares, enfim, ele seja aproveitado, daí vem essa surpresa ao final de janeiro. Né? A minha residência, por exemplo, onde a gente pagava mensalmente uma conta de R$400, chegou a R$800. Claro que o consumo também aumentou, mas o consumo aumentou em 10% e a conta da residência em quase 100%. Então vejam, são muitos os casos que têm nos procurado. Nessa semana nós estaremos protocolando essa petição na Celesc e também no PROCON e vamos estar esperando e cobrando todos os dias até que haja um posicionamento da Celesc e também do PROCON. E também iremos encaminhar esse expediente ao Ministério Público para que tome as devidas providências. Como vocês podem ver, eu, a vereadora Anice e o vereador Flávio propusemos um requerimento solicitando a presença do presidente da Celesc na nossa sessão, quando ele tiver à disposição, porque eu tenho conhecimento que outras câmaras de vereadores também realizaram essa convocação. Então, quando o presidente tiver a disponibilidade de vir à nossa Câmara de Vereadores para explicar essa postura da Celesc no primeiro ano, aliás, no primeiro mês do novo governo, que se instalou no governo do Estado, nós estaremos aqui prontos para ouvi-lo e, quem sabe, também questioná-lo sobre as dúvidas que pairarem ainda em nossas mentes. Então, eu quero dizer aos cidadãos que ainda não enviaram, ou quem sabe não nos encontraram, que podem estar ainda nos procurando para passar esses dados e se juntarem ao requerimento da população, da sociedade, que
vai se mostrar e se manifestar contra a esse aumento abusivo na conta de luz de grande parte da sociedade de Antônio Carlos e de várias outras cidades também. Como vocês bem escutaram no expediente, nós realizamos também uma indicação para que seja feita, né, uma reunião em conjunta com membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, para que a gente possa cobrar e efetivar a colocação de uma vaga e do cargo de turismólogo no próximo concurso público que será realizado no nosso município. Eu tenho informações que nas próximas semanas deverá ser lançado o edital, e eu peço aí então ao líder do governo que entre em contato com o governo e que o governo escute a Câmara de Vereadores referente ao concurso. Se eu me concedo uma parte, vereador, renovando os cumprimentos dados anteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ocupar essa vaga de coordenador de turismo na época, junto à Secretaria de Esporte, e é muito importante a gente ter uma pessoa que realmente conheça um pouco da matéria, não basta só, não desmerecendo qualquer outra pessoa, mas uma pessoa que realmente possa se dedicar e que conheça um pouco do trade turístico. Eu acho que isso é muito importante. O nosso município vem despontando já há vários anos na questão de visita, que a gente recebe muitos visitantes todos os finais de semana em razão das nossas belezas naturais, dos parques aquáticos. Então eu acho que um trabalho focado, mais forte, nesse sentido, seria de grande valia, até para fortalecer o comércio da nossa cidade, os parques aquáticos, os postos de gasolina, restaurantes. Eu acho que toda a cidade tem a ganhar e o município também tem a ganhar, que a partir do momento que cresce o consumo, cresce a quantidade de impostos que nós arrecadamos, que o município arrecada. Então eu acho que é fundamental termos um funcionário, uma pessoa, mesmo que 20 horas, responsável, que conheça um pouco da área turística para no município. Acho que isso vem bem a calhar. O senhor tem a minha aprovação também, estamos juntos. Se precisar ir até o prefeito, né, a gente está à disposição para ir, para conversar e tentar fazer ele ver da importância dessa indicação. Parabéns mais uma vez pela indicação. É isso mesmo, vereador. Obrigado, primeiramente. E a importância do profissional do turismo, do turismólogo, né? Seria bom que fosse um de 40 horas, mas a julgar pela nossa folha de pagamento atual, eu solicitando um de 20 horas, eu já me sinto muito contemplado, porque a partir daí nós vamos poder, daí sim, começar a construir uma política pública de turismo. O turismo, no PIB, no Produto Interno Bruto de Santa Catarina, já está chegando nos 15%. É o coeficiente que representa o turismo no nosso estado. E apesar dessa representação no orçamento do estado, ele tem um investimento de recursos públicos, vereador, não chega a 2% da arrecadação, que é investida no desenvolvimento de políticas públicas do turismo. Vocês imaginem se nós investíssemos mais no turismo, quanto iria aumentar a arrecadação. E eu não falo apenas em arrecadação, eu falo em emprego, eu falo em desenvolvimento sustentável do município, porque, claro, nós temos que pensar o turismo, mas não fazer um turismo onde a gente não consiga agregar valor no nosso produto. A gente tem que agregar valor aos nossos empresários e aos empreendimentos que estão presentes no nosso município. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Temos alguns requerimentos para serem votados. Algumas sugestões minhas a serem incluídas no novo regimento interno. Primeira, votação aberta dos projetos de leis, decretos, resoluções e escolha da mesa diretiva. Segunda, tribuna popular, onde será dada oportunidade para qualquer cidadão ou representante de organização da sociedade civil poder fazer uso da tribuna pelo espaço de 10 minutos para falar sobre demandas locais ou repercussão no município.
Terceira, criação da ouvidoria parlamentar, aonde serão recebidas e encaminhadas às autoridades competentes as reclamações ou representações de pessoas sobre violação de direitos, ilegalidade ou abuso de poder, dentre outros. Em discussão, o requerimento 01 de 2019 dos vereadores Felipe, Anice e Flávio. Qual que é esse daí, o tema? São 3, né? Os vereadores que abaixo assinados com assento neste Poder Legislativo requerem à mesa desta Casa, com fundamento no artigo 154 do Regimento Interno, seja deliberado em plenário e oficiado ao chefe do Poder Executivo, às secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e Administração e Finanças, para que... É sobre o... Pode continuar. Pela coleta seletiva. Isso. Vereadores, eu peço encarecidamente que os senhores aprovem o requerimento, a fim de que a gente possa, conversando, né, abrindo esse espaço aos secretários, saber a real dificuldade, né, que é encontrada, porque a gente recebe muitas reclamações de de cidadãos de várias localidades, né, vereador. E a gente quer, na verdade, ser parceiro e ajudar, porque se há uma dificuldade ao longo desses 2 anos de gestão que já se passaram e não há uma visualização de uma solução, então a gente precisa romper o contrato, né? A gente precisa fazer uma nova licitação, nem que se aumente um pouco o gasto, mas a gente precisa de um serviço público prestado com qualidade, né? Então, é por isso que nós 3 vereadores vimos por bem requerer a presença dos secretários e também, com isso, cobrarmos a celeridade na resolução desses problemas que a nossa sociedade de Antônio Carlos vem enfrentando. É um tema relevante, todos nós vereadores aqui já fomos interpelados por moradores e cidadãos Antônio Carlense, no sentido que não tá passando o caminhão do lixo, a coleta seletiva não está passando, não está vindo. Então acho que é a oportunidade de trazermos o responsável aqui e que a gente possa conversar, perguntar o que está acontecendo, o que pode ser melhorado e também sugerir melhorias nesse serviço para a comunidade, que é muito importante até pela preservação do meio ambiente e a questão do lixo convencional, porque se não vai na coleta seletiva, vai no convencional, a gente acaba pagando por tonelada, então sai mais caro. Nós pagamos uma coleta seletiva que não funciona e esse lixo acaba indo na coleta convencional, que nós acabamos pagando novamente porque pagamos por tonelada. Então nós estamos pagando 2 vezes pelo mesmo trabalho, pelo mesmo serviço. Isso é dinheiro público. Acho que a gente tem que primar pela economia, e que falta em outras áreas. O que às vezes a gente gasta nessa situação pode ser utilizado na saúde, pode ser utilizado na educação. Então é fundamental, é importante colocarmos e abrirmos esse canal de diálogo com os secretários. Gostaria, claro, que todos os vereadores votassem pela aprovação desse requerimento. Também gostaria que os vereadores aprovassem esse requerimento, porque a nossa coleta seletiva está uma bagunça. As pessoas estão colocando nas suas calçadas, ficam 2, 3 dias, não está passando. Vejo muito passar um casal com uma carrocinha e recolhendo. Então, não se está tendo uma coleta seletiva, não se sabe os dias que vai se passar e nem horário. Então, realmente está uma bagunça e a gente precisa
de solução para esse problema que está cada vez se agravando mais. Eu até gostaria de também fortalecer essa ideia de vocês, porque várias vezes aqui, não só eu, o vereador, também fiz algumas indicações para que a administração buscar soluções para essas anseios da nossa comunidade, porque quem recicla, ele gostaria que fosse realmente levado para o local adequado, para retornar. Isso gera lucro, retorno. Vereador, eu tenho uma professora, aliás, ex-professora aqui do município, que ela me mandou a seguinte mensagem. Eu passei mais de 10 anos lecionando e ensinando a reciclar. E quando eles aprenderam, eles não têm a possibilidade de realizar, né? Porque não adianta reciclar e passar o caminhão do lixo. E não pegar, exatamente. Então, assim, ó, só para terminar o que eu queria dizer, eu acho que a prefeitura, o responsável, deve ter alguém responsável quando fez a licitação, porque ela anulou, né, na realidade tinha outra empresa que prestava o serviço, ela também não foi adequada, foi retirada, foi feita uma nova licitação, aí veio outra empresa e também até economizou para o município. Economizou, mas não está fazendo o trabalho direito também, como nós todos aqui estamos reclamando e pedindo uma audiência para nós tratar. Mas uma das coisas fundamentais e primordiais é a gestão, gente. Nós da prefeitura, setor administrativo, ela tem que entender que ela tem que administrar, fazer um trabalho também, não é só com essa empresa. Tem outras pessoas que também têm feito o trabalho voluntariamente, para ter aumento da sua renda familiar, que também não está organizado. Então, a prefeitura, como gestora, ela tem que, né, buscar solução junto a nós aqui, a empresa adequada, para também organizar aqueles que estão vindo aqui no nosso município e também coletando aleatoriamente. Então, quem manda no município, quem coordena, quem faz a coisa funcionar, é a de nossa administração. Então, acho justo trazer eles na responsabilidade para executar as coisas para nós sair, o nosso município sair contente. Vereador, até uma possibilidade seria, então, se nós não temos nenhuma, não obtivermos nenhuma empresa interessada ou com capacidade de realizar todo esse serviço, eu tenho certeza que, como o senhor falou, nós temos várias pessoas, né, que, aliás, na minha época de infância, esse serviço de coleta seletiva era realizado por pessoas individuais, por familiares, né? Muitas famílias viviam disso. Então, por que não, como a gente pode perceber em outras cidades, por que a gente não chama essas famílias, né? Quem sabe até dar, o poder público ele tem a possibilidade de dar as condições necessárias, né, para que a gente não precise sacrificar nenhum animal, para que a gente possa ter lá uma condição saudável para as pessoas que vão fazer a coleta, porque não adianta também a gente ter um cidadão andando na beira da rua, puxando uma carrocinha, como se fosse, né, vários cavalos, né, porque precisa de muitos cavalos para puxar uma carroça daquela, e ainda, né, colocando em risco. Então, a gente, como o senhor muito bem falou, dar as condições, né, sem custo ao município, porque nós teríamos apenas um custo inicial, sem um custo mensal, e possibilitando renda para pessoas aqui do nosso próprio município. Tem mais alguém que queira discutir o projeto? O requerimento, aliás. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pode deixar aí. Em discussão, o requerimento 002 de 2019 dos vereadores Felipe, Anice e Flávio.
acerca do último reajuste da tarifa de energia elétrica. As considerações que precisava ser feita sobre esse requerimento, elas foram já feitas na tribuna, né? Então acredito que não há mais nada, pelo menos de minha parte, a ser colocado. Eu gostaria, eu até essa semana estava vendo, acho que todos nós, né, nossas residências, a gente sempre a gente acaba olhando o valor da conta de luz porque sai do nosso orçamento, né? E quando a luz ela vem mais barata, todo mundo fica contente. Vai sobrar mais para poder investir em outra coisa. E quando ela vem mais alta, a gente já fica descontente, até porque a gente já avisa para a mulher ou para os nossos filhos, dizer, vamos economizar. Porque o nosso orçamento já é curto, então a gente sempre se preocupa com isso. Mas uma das coisas, Felipe, que a gente, claro, houve um grande aumento de energia, pelo aumento do calor, automaticamente todo mundo quer e tem as suas casas, a maioria, e quem não tem, infelizmente, a gente gostaria que tivesse também o ar-condicionado, mas um calor desse, claro, que aumentou a nossa rede. Mas um dos fatores que mais fez aumentar é que nós não medimos, porque nós não temos essa capacidade de medir a tensão da rede que chega até a nossa casa. E quando ela vem abaixo de 220, isso é uma perda de energia muito grande. E quem paga o pato são nós. Superaquece a rede, né? O eletrodoméstico, que vai para funcionar, ele tem que buscar energia, e quando dá uma queda, isso aí, ele faz que o consumo vai lá embaixo. Isso é um dos itens. E o outro dos itens que fez também é a líquida do ICMS. Que a Celesc, na realidade, eles eram para cobrar 17% do ICMS. Eles estão cobrando 25%. Então são duas coisas que fizeram nossa energia subir. Isso é justo. E eu quero dizer isso, são minhas palavras, do deputado Kennedy Júnior de Joinville, que eu vi a matéria dele, que ele está engajado nisso também, né? Que ele está buscando promotores, ações, e eu vi 2 vídeos dele falando dessa situação, que eu acho que alguma coisa fez com que essas perdas de energias eles jogaram prejuízo para cima de nós. Mas de que forma? Entendeu? É isso que o PROCON, vocês estão entrando com ação no PROCON, eles vão buscar, e o PROCON já buscou, acho que também o STJ, né? Também já entrou com ação, buscando informações por que desse aumento. Ou pode ser um aumento técnico, ou também pode ser um aumento abusivo. Mas nós, a população, os consumidores, nós queremos essa informação, até porque nós também, aumentar a luz, eu pagava 60, hoje eu estou pagando 350. A gente sente. É um dinheiro que não é que é jogado fora, é um dinheiro que a gente acaba pagando a mais pelo mesmo consumo, ou um pouquinho a mais que você fez no verão. Mas isso a gente não quer que saia do nosso bolso, mas infelizmente tem que sair, porque a gente tem que viver com a energia. Vereador, ainda o senhor, e acredito que todos nós, temos as nossas condições para suportar um aumento desse. Agora nós temos muitas pessoas e muitas famílias do nosso município que, se a conta de luz deles, que era 100 ou 80, dobra para 160, vão ter que tirar da alimentação. Tem muita gente. Algum lugar e essa, deixar de fazer para poder pagar essa é a nossa maior preocupação. Porque não tem cabimento uma empresa pública, que é a Celesc, né, que a gente entende e respeita, que precisa ter o seu lucro para poder investir em mais redes, em melhores condições, mas não se pode permitir que os menos favorecidos socialmente paguem, sofram um aumento abusivo, sem aviso, sem qualquer justificativa plausível, porque a bandeira era verde, né? Se fosse bandeira vermelha, então, meu Deus do céu. Só para terminar a minha colocação, só acrescentando e engrandecendo, isso é importante. Eu quero dizer para vocês olhem onde é que estão os postes da Celesc.
Na memória de vocês passa. Onde é que estão os postes implantados dentro do nosso município? Não é no chão. Em cima do espaço público. Olhem, em cima do nosso passeio. Nós estamos com os fios, poluição visual. Então dá para nós analisarmos cada cabo de telefone ou de internet que está colado no poste deles, eles cobram R$5. Vereador, ele então está... imagine, cadê o nosso retorno? Se nem a melhoria da Celeste, só para terminar. Ele está no meio fio para não pagar aluguel, porque se botar no terreno particular, a Celeste tem que pagar aluguel. Então, e o município, tá no meio da estrada. Nobre vereador, e o município só arca com a despesa e o consumidor só vai arcar com os problemas? Caberia um estudo relacionado a essa situação. Onde é que está a nossa política? A nossa política, o nosso prefeito, o uso do solo, isso é determinado dentro do município. Isso aí são políticas que nós podemos vir sim discutir dentro do nosso município. Porque eles só cobram para eles. E hoje a rede de todo o nosso município, tudo abaixo, recebendo energia tudo abaixo da demanda. E nossos eletrodomésticos sofrendo, gastando mais. Então, essa é a verdadeira discussão que agora eu acho que vai ter, porque já que o Ministério Público também vai entrar nessa, com as ações, vamos rediscutir, gente. Vamos rediscutir. Para quê? Para o melhor do nosso consumidor. Obrigado. Eu queria só, Ailton, o Pelé tocou ali num assunto muito importante, dizer a todos os vereadores que nós temos que fiscalizar aquele asfaltinho que vai ali para casa, 1 quilômetro. Será que eles vão fazer aquela calçada com aqueles postos tudo no meio ali? Pô, falta de responsabilidade aquilo ali. Nós temos aqui para fiscalizar. Eu quero que todo mundo olhe ali a minha rua São Francisco de Assis, o que está acontecendo. Eu acho que aquilo ali tem, se não tem que ir ao Ministério Público. Aquilo ali é uma vergonha. Fazer uma calçada, um asfalto bonito daquilo ali, uma calçada bonita com os postos no meio da calçada. Eu acho que temos que tomar providência, não pode deixar acontecer aquilo ali. Nós, 9 vereadores, temos que tomar providência. Não é só o Pio Elias que mora naquela rua ali. Eu acho que todos nós temos voto ali e temos que defender. Acho que aquilo ali temos que defender, ou procurar o prefeito ou o responsável da empresa, porque não pode acontecer aquilo ali. Peça ajuda de todo mundo, todos os vereadores, vamos falar com o prefeito e não pode ficar aquilo ali, daquela maneira. Parabéns pela sua colocação. Como eu estava aqui conversando com os 2 vereadores, são várias as ponderações que nós podemos fazer referente à Celesc. Né, falava com a vereadora Anice, referente ao nosso posto de atendimento da Celesc aqui no nosso município, né, que funciona ainda lá no antigo prédio da Câmara, né, e muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, a população que sabe aonde funciona, porque muitos não sabem aonde funciona, chegam lá, está fechado, e quando a funcionária responsável, que a gente não sabe se é efetivo, se é terceirizado, se é estagiário, tira férias, não temos atendimento. Né? Então, nós não podemos mais aceitar que uma empresa pública, concessionária desse serviço, preste, aliás, nos dê esse tratamento e dê esse tratamento ao nosso povo. Acredito eu que os responsáveis pela obra que o senhor mencionou, eles já devem ter solicitado a retirada e a troca de local dos postes. Mas, infelizmente, a Celesc, ela tem esses trâmites, aliás, esses trâmites não, essa burocracia, essa demora. Foi assim na obra do asfalto do Louro, foi assim na obra do asfalto do Rio Farias, da Santa Bárbara. Né? Então, é mais um ponto a ser cobrado, com certeza, vereador. Aquela empresa da iluminação pública ali, cooperativa, eu quero citar, se fosse feito um ofício ao Edson, ele já tinha tomado providência, porque o Edson é um cara responsável, presidente da cooperativa. Só para dizer, porque ali no tempo do seu Paulo, ali na rua Matias Petro, ia asfaltar na segunda-feira, cheguei na prefeitura sexta-feira, ao meio-dia, por aí, estava discutindo, porque aquele posto lá, como é que vai ser?
Eu passei a mão, liguei pro Edson, ele mandou tirar no sábado. Viu, Elias, só que tem que mandar um ofício. Eu disse, não, foi esquecido, faz esse favor. Ele mandou tirar no sábado. O Edson é um cara competente, presidente ali, então acho que está faltando alguma comunicação aí. Só para encerrar, só falando dos postes em cima da calçada, gente, a acessibilidade. Hoje um cadeirante, ele consegue passar em determinadas ruas aí, com aqueles postes no meio da rua? Não consegue, gente. Então nós temos que mudar essas políticas, políticas antigas, e nós temos que falar de políticas novas. Nós estamos falando aí, mudamos no governo federal, mudamos na Câmara Federal, mudamos no Senado, no Estado. Então eu acho que essas políticas têm que ser rediscutidas para assim nós desenvolvermos um trabalho mais eficiente nas nossas vias públicas. É isso que é importante. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos a 1. Então tudo bem, eu achei, tu levantou a mão ali. Não, senhor presidente, o requerimento foi apresentado por mim, eu não posso votar contra, seria uma incoerência total. Permanece como estão, batendo aqui o dedo aqui. Você levantou a mão aqui, assim, eu achei, não, tudo bem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 003 de 2019, dos vereadores Felipe, Anice e Flávio. Comissão Especial de Reformulação da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara. Presidente, eu gostaria de solicitar à procuradora que ela pudesse vir aqui à frente, até fazer uso da tribuna, se possível, para nos, pelo menos, orientar qual é o trâmite que se dará após se for aprovado esse requerimento, né? Como é que é o procedimento a ser instalado, a ser dado continuidade. Pode chegar. Como todos sabem, o nosso regimento interno e a lei orgânica do município é de 1990. Então, a pedido do presidente, já no ano passado, o Emerson já havia solicitado para que eu começasse a fazer essa análise jurídica aqui na Câmara. E o presidente Ayrton, no momento, também fez essa solicitação. Então, eu estou fazendo já essa análise enquanto parte técnica, né, por minha pessoa. E essa comissão, ela é imprescindível. O regimento interno, ele menciona que será feito pela composição de, no mínimo, 3 vereadores, com a representação partidária conforme o coeficiente eleitoral de cada bancada, né, de cada partido. E, após essa solicitação desse requerimento, o próximo passo do presidente será feito um projeto de resolução titulando essa comissão especial. Nessa comissão vai ter que ter um prazo determinado para a elaboração e análise desse trabalho. E após a conclusão, né, desse estudo e dessa redação final, será apresentado aos nobres pares para que seja feito algumas adequações, enfim, né, se caso tiver que fazer alguma emenda, alguma situação assim. E no caso, essa resolução, ela finaliza com esse prazo de vigência. Então, é um diferencial das comissões permanentes. Então, as permanentes, né, o próprio nome já fala, né? Então, ela tem que existir até a cessação, né, dessa legislatura. Isso. Senhor presidente, ainda está em discussão? É um requerimento fundamental, a gente sentou, nós 3 e conversamos, a gente tem um regimento interno já suplantado, velho, ultrapassado, e uma lei orgânica municipal também na mesma linha, né? Até alguns pontos inconstitucionais, porque a Constituição já sofreu várias emendas, e a lei orgânica não sofreu, muito menos o nosso regimento interno. Então, eu acho que é o momento da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos acompanhar a solicitação das ruas, né, dos eleitores, no sentido de nos readequarmos
aos anseios do eleitor, do cidadão, do Brasil, de Santa Catarina e do nosso município. Eu acho que não cabe mais, nesse ponto, o que a gente viu, né, fica até a título de sugestão, como bem colocou o vereador Felipe, a retirada de voto secreto. Acho que isso não tem mais que existir, porque o eleitor ele tem o direito de saber como votou o seu representante. Isso é uma tendência federal, é uma tendência estadual, e eu acho que tem que ser uma tendência municipal também, senhor presidente. Então, eu sou plenamente favorável, estou aí para ajudar. Pena que a gente não conseguiu fazer isso nos últimos 2 anos. Espero que nos próximos 2 anos isso realmente aconteça e torne verdade e seja realmente efetivado. Então eu defendo também esse requerimento. Peço aos senhores vereadores que votem pela aprovação, porque ele é de suma importância para o trabalho, para a transparência e para a continuidade do bom trabalho realizado nessa Câmara Municipal. Por isso, peço aos senhores que votem pela aprovação. Eu vou aproveitar até a nossa assessora jurídica, até porque vocês entraram com um requerimento para que, né, eu gostaria de saber até qual o objetivo desse requerimento, ou é para nós incluirmos e fazer nesses 2 anos, qual é o objetivo deles nesse requerimento, junto à assessora aqui, até para... O objetivo é reformular, fazer um regimento novo e implantá-lo o quanto antes possível. Ok. Ouvindo todos os vereadores, conforme as comissões e conforme é exigido pelo regimento. Então não vai ser uma ação autoritária do presidente ou desse ou daquele. Não, vai ser discutido com todos os vereadores e vai ser construído um novo regimento interno. Essa é a nossa ideia. Ok, o senhor não que a gente quer. Mas pelo que eu vejo que foi feita as leis, foi formada uma comissão, né, de acordo com o requerimento pede a instalação de uma comissão. Exatamente. Né, e quem já na próxima sessão solicita isso é o presidente, né? Junto às... É feito um projeto de resolução, né? De acordo com a bancada. Ok. Representatividade. Ok. Não, ok. Eu só queria para explicar e dar clareza no objetivo e o que vai ser feito para todo mundo, né? Ter a mesma linha de raciocínio, que, claro, como vocês já falaram, nós aqui já o ano passado nós tínhamos conversado, ela iniciou um trabalho, eu acho que é importante, né, as leis também mudaram, né, então a gente acha que é importante progredir nesse sentido também. Mais alguém que queira discutir o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, passamos para o expediente. Passo a palavra para o vereador Felício. Boa noite, presidente, demais vereadores. Hoje foi um dia bom, boas discussões, apesar de não ter nenhum projeto, né, para nós voltarmos e tá. Mas, gente, eu só queria deixar uma mensagem aqui, tá? Só queria deixar algo que registrasse esse dia. Por meio de lei 928, de 6 de novembro de 1963, criou-se o município de Antônio Carlos. Um novo município foi instalado no dia 21 de dezembro, no mesmo ano em que foi criado para atender o apelo das pessoas na época. Uma marca histórica. O seu Sebastião João Paulo foi prefeito que venceu as primeiras eleições municipais. Cumpre a nós, os presentes, dedicamos-nos à importante tarefa que temos pela frente.
estes, pela qual dera a última medida e transparência, servir com devoção. Nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens morreram, mas entraram pela história. Essa cidade tem a graça de Deus. E isso aqui todos sabemos. Eu tenho a responsabilidade de fiscalizar a liberdade de uma importante tarefa. E isso eu tenho todos os dias. A minha marca como vereador está em combater as desigualdades entre o povo desigual. Um governo não tem direito de ser diferente. Um governo do povo, ao qual me colocou aqui, é pelo povo. Fiscalizar é muito além de mim. Mas sim, uma marca que sempre, e digo, sempre em mim, nunca se apagará. Obrigado ao povo de Antônio Carlos. Um abraço. Passo a palavra para o vereador Emerson. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, caros vereadores, vereadora, público aqui presente. Quero cumprimentar os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo site da Câmara. Senhor presidente, o que me faz usar a tribuna nesta noite queria que o Ariel mostrasse a situação de uma rua lá em Canudos, que o barranco desce e escoa toda a água por meio da estrada. Nesse caso foi passada a patrola e não resolveu. Ali teria que ser feito urgentemente a colocação de um bueiro para que essa água e esse barro que vinha das outras propriedades não ficassem dentro da estrada. Isso ocorre em vários pontos do município. Essa é uma das minhas indicações verbais. Também eu fiz a indicação verbal que quem sobe para Santa Maria, ali na subida do Morro do Zé Maneca, como é conhecido no seu Brasnel, assim que acaba o calçamento, tem um poste que ele está com a parte da frente toda quebrada, e esse poste está oferecendo muito perigo aos nossos munícipes. Então, já falei com o Mauri prontamente ligou para o juiz da Celesc, que ele ficou de ver essa situação antes que acontecesse uma tragédia naquele local. Também quero agradecer aqui alguns pleitos que os munícipes foram atendidos com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras, que foi alguns pontos de luz, que foi pedido por este nobre vereador, e o patrulhamento e macadamização de alguns pedaços de caminho que estavam com a sua passagem totalmente obstruída. Também na semana passada, foi na quinta-feira, nós tivemos uma forte trovada na sexta e no sábado, onde ficamos vários dias sem telefonia móvel. E alguns comerciantes do município de Antônio Carlos me procuraram reclamando justamente dessa telefonia móvel, no caso, que eles têm a máquina de cartão com os chips em telefonia móvel e eles não estavam conseguindo passar a máquina de cartão para fazer as suas devidas vendas nos seus estabelecimentos comerciais. Então, o Mauri hoje também abriu um protocolo juntamente à Anatel para que visse o quanto antes a solução, porque a dar 3 pingos de chuva no município de Antônio Carlos a gente fica sem telefonia móvel.
Um morador também me procurou ontem à noite em minha residência e eu não tive tempo hoje de ir a Casan, mas amanhã de manhã eu vou. Ele veio com a seguinte reclamação. Ele disse que em Antônio Carlos não consegue se desligar uma água. Ele botou um poço artesiano na casa dele e chegou na Casan e disseram que esse relógio poderia ser passado para uma outra pessoa ou ele ficasse só pagando a taxa, mas tirar a água da Casan do imóvel dele ele não iria conseguir. Amanhã de manhã eu vou até a Casan para me informar ver se esse fato é verídico, e eu acho que a gente não vive numa ditadura, né? Se tu tem o direito de fazer um poço artesiano, não há necessidade de continuar pagando a conta de água. Também quero aqui registrar que foi lido pelo vereador Felício o contrato de convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, que foi uma emenda conseguida através deste vereador, juntamente com o ex-deputado federal Mauro Mariani e o senador da República, o Dário Berger, com 185.909 para aquisição de uma escavadeira hidráulica. Essa escavadeira hidráulica ela foi já feita a licitação. Quem ganhou foi a empresa Hyundai. Teve uma outra empresa que recorreu, mas pelo que me passaram, a máquina chega agora em no máximo 30 dias. Fico muito feliz com os políticos que estão em Brasília, que estão também preocupados com o município de Antônio Carlos, e mesmo sendo 185 mil, que até é pouca emenda, mas já fomos agraciados com outras emendas também, então quero aqui deixar o meu agradecimento. Também quero deixar aqui o pesar que no começo de janeiro nós perdemos em nossa comunidade, foram duas pessoas importantes para aquela comunidade, que foi a dona Natália Prim, uma das senhoras mais velhas do município, onde eles tiveram, foi a família Prim, no caso, que mais filhos teve no município. Então quero deixar o meu pesar, e também ao sogro dos meus dois irmãos, que faleceu na última quinta-feira, o senhor João Hoffman. Foi a primeira venda que teve na localidade de Santa Maria. Quero aqui deixar o meu registro de pesar a essas duas famílias. O que tinha para hoje, senhor presidente, era isso. Obrigado e uma boa noite. Passo a palavra para o vereador Felipe. Senhor presidente, rapidamente, pelo adiantar da hora, eu tenho apenas alguns pontos a pedir, na verdade, por se tratar de algumas funções até administrativas, que gostaria de pedir à presidência, na verdade, e ao administrativo da casa, porque nós conversamos e percebemos a necessidade na bancada do MDB, na sala, né, que nos é reservada, que ela seja reestruturada com, enfim, armários, até computadores, impressoras, para que a gente possa realizar um trabalho mais adequado, nos reunindo lá. Daí fica o pedido para que a gente seja consultado da melhor maneira, como acreditamos que precisa ser efetivada a mudança. Também eu gostaria de pedir à presidência, que já era um pedido meu desde o primeiro mês do nosso mandato, mas que até então não foi efetivada, com as devidas ressalvas, que seria a instalação do ponto eletrônico para os funcionários da Câmara de Vereadores, como também é feito em todas as repartições públicas do Executivo, que os nossos funcionários aqui na Câmara de Vereadores, eles estejam também de acordo com essa, entre aspas, prestação de contas pelo serviço público, né? E também tenho certeza que nenhum deles irá se opor, e também estarão resguardados futuramente sobre qualquer questionamento, né? Então a gente pede, como nós somos fiscalizadores
dos recursos públicos, a gente pede que esses recursos eles sejam destinados e cuidados da melhor maneira possível. E como é comum em todas as câmaras, infelizmente a nossa Câmara ainda não se adaptou a isso, mas nós não podemos deixar de pedir. E também eu estava conversando com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o vereador Flávio, que a partir do momento que nós tivermos projetos de lei dado entrada aqui na Câmara de Vereadores, nós, em conjunto, pois eu sou o presidente da Comissão de Finanças, e todos os projetos que passam pela Câmara passam por essas duas comissões, nós iremos convocar em conjunto a reunião das comissões, dessas duas comissões, com os seus membros, para que a gente possa, aí sim, fazer a leitura de todo o projeto, do projeto a ser discutido na íntegra, e aí sim, cada vereador que é membro dessa comissão, e o público em geral também pode participar das comissões, é muito mais fácil que o público ele tenha acesso à discussão na comissão do que no plenário, porque basta a autorização da presidência da comissão para que eles participem. Público, especialistas, enfim, todos que queiram contribuir com os projetos, nós estaremos, a partir da entrada dos projetos de lei, seja aqui da Câmara de Vereadores ou do Poder Executivo, nós estaremos discutindo previamente nas comissões para que todo projeto que chegue no plenário, ele chegue mais discutido, com uma condição muito melhor de ser explicado e entendido por cada vereador, e que não fique nenhuma, entre aspas, mácula, porque eu tenho certeza que muitas coisas poderiam ter sido melhoradas se nós já tivéssemos implantado as comissões temáticas aqui na Câmara de Vereadores como um ato formal. Então, é uma decisão minha e do vereador Flávio, que nós iremos convocar as comissões, iremos solicitar que ela seja acompanhada por um funcionário, servidor da casa, para que faça a ata dessa comissão, dessa reunião. Inclusive, se possível, nós vamos pedir que ela seja transmitida para que os internautas, enfim, qualquer pessoa possa acompanhar. Claro, em outro horário, talvez até no mesmo dia da sessão, só que algum horário anterior, talvez às 5 da tarde, de uma terça-feira, enfim, conforme a gente decidir junto com os demais membros das comissões. Bom, seria isso as colocações. Eu espero que todas elas sejam lembradas pela presidência. Espero da mesma forma que o nosso ano legislativo ele transcorra na maior tranquilidade dentro do possível. Eu acredito que possa estar aqui falando pelo vereador Flávio, pela vereadora Anice também, a falar sobre a independência que nós pretendemos atuar aqui na Câmara de Vereadores, sem qualquer conchavo, sem qualquer obrigatoriedade de voto, mas vamos votar conforme a nossa consciência e discutir, junto com a sociedade, todo e qualquer projeto dentro da sua máxima extensão. Se a gente entender que o projeto precisa de mais uma discussão, ou mais uma semana, ou mais 2 semanas, ou discutir com o povo, ou fazer audiência pública, nós vamos solicitar. Esse ano de 2019, pelo menos para o meu mandato, será um ano de construção legislativa, de muita dedicação aos projetos de lei e de proposição de projetos de lei, e também na busca contínua de recursos públicos para o nosso município, de recursos estaduais e federais para o nosso município. Os eleitores e cidadãos de Antônio Carlos podem ter a certeza que este parlamentar ele vai continuar lutando ainda mais, com mais garra, com mais determinação pelo bem do nosso município. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e um bom ano a todos vocês também. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a ser tratado, solicito ao vereador Emerson que faça a oração final. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, pois um só é o nosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Também não permitais que vos chame de guia,
pois um só é o vosso guia, o Cristo. Antes o maior dentre vós será aquele que vos serve, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém. Encerro a presente sessão, marcando a próxima para a próxima terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.